Olá, pessoal. O casamento é uma união de duas pessoas diferentes. Eu disse diferentes. Diferente não só quanto ao gênero masculino e feminino, mas em relação a muitas outras coisas. E na maioria das vezes, essas diferenças só aparecem para cada um, esposo e esposa, depois de algum tempo de convívio a dois. Isso porque, em geral, no namoro e noivado, o que pode predominar na mente de cada um é que o relacionamento tem bom entrosamento, enquanto que as diferenças, algumas bem importantes, entre o casal fica meio que por baixo do tapete. A diferença entre o cérebro masculino e feminino é real. A mulher tende a usar a lógica com afetividade, enquanto que o homem usa a lógica com racionalidade. Por exemplo, a mulher abre a porta do guarda-roupas e ela tem mais de 20 vestidos, 30 saias, 35 blusas, 25 pares de sapatos, fora sandálias, e diz para o marido assim: Ah, eu não tenho nada para vestir hoje para a gente ir naquele aniversário. Ela não diz isso usando a lógica racional, mas a lógica emocional. Nesta frase dela, pode existir um pedido oculto ao marido que poderia ser: Você me ajuda a escolher? Para algumas mulheres, pode ser frustrante que seu marido não entenda essa mensagem subliminar oculta. Justamente porque a tendência masculina é pensar que 2 mais 2 são 4, mas para a mulher 2 mais 2 pode ser outra coisa, dependendo do estado emocional dela, e isso não tem nada a ver com inteligência ou com falta de inteligência feminina. Por isso, uma dica que já dou para prevenir conflitos no casamento é a mulher ser mais objetiva nos seus pedidos e os homens entenderem que não deve usar a lógica racional o tempo todo no relacionamento, mas procurar entender o que ela quer. Outra diferença entre homem e mulher tem que ver com a imagem espacial. Geralmente, mulheres dirigem veículos com muito mais cautela do que nós, homens. Mas quando uma mulher para o carro numa esquina ou no cruzamento para ver se pode seguir, a tendência é parar muito atrás, o que pode dificultar a visão dela sobre o tráfego na rua que ela quer entrar, ou parar muito na frente, o que pode atrapalhar os carros que passam ali na frente do carro dela. Ou quando ela está no supermercado e olha para a prateleira, procura, vamos supor, por exemplo, de uma certa marca de macarrão, a mulher pode falar assim: Ah, não tem aquela marca que eu quero. Mas tem sim, é porque está um pouco mais abaixo, ou quem sabe mais à direita, ou quem sabe mais à esquerda. Isso também não tem nada que ver com inteligência, tem a ver com a questão da imagem espacial. Outra coisa é a mulher em geral usa a linguagem como forma de ligação com as pessoas. É como se para fazer e manter o contato social tivesse que estar falando bastante, ou quase que o tempo todo. Por isso, num casamento, quando uma esposa inteligente fica falando com seu marido sobre algum assunto, tipo onde passar as férias, ela comenta, levanta perguntas, fala de dúvidas, e o papel do marido é mais ouvir do que ter mesmo que dar as respostas das perguntas que ela mesma levantou, porque muitas vezes ela já sabe as respostas, mas ela faz perguntas baseadas no ponto de vista emocional e não racional. Não para serem necessariamente respondidas pelo companheiro, mas para que ele fique ali com ela naquele diálogo, para que fique junto com ela. Um dia, a jornalista Ana Paula Padrão cobria as Olimpíadas no exterior. Em certo momento, estando ao vivo, ela olhou para a paisagem local daquele país e exclamou mais ou menos assim: Que lugar romântico! Se fosse um jornalista homem, mesmo sendo um indivíduo afetivo, dificilmente ele diria isso. Talvez ele poderia dizer: Oh, que local bonito, né? Então, isso mostra uma diferença psicológica entre o homem e a mulher. Ele pode admirar a beleza de uma cena da natureza e pensar, por exemplo, como que Deus foi criativo, ou como o departamento de paisagismo daquele local caprichou no arranjo. E ela pode admirar a beleza da mesma cena e pensar, que romântico. Eu tenho um amigo e colega médico que é estrangeiro, vive nos Estados Unidos. Anos atrás, ele veio ao Brasil para apresentar palestras e foi visitar Foz do Iguaçu para ver aquela maravilha das cataratas. Na ocasião, ele levou uma filha adolescente com ele para aquele momento de turismo.
Ele é uma pessoa muito espiritual e quando viu aquelas cataratas de Foz do Iguaçu, ele disse para a filha: Filha, que maravilha, que criação poderosa de Deus. E ela, fazendo uma careta meio debochada, falou: Pai, isso aí é apenas água caindo das pedras. Um tinha uma visão espiritual da paisagem, enquanto que o outro tinha uma visão racional. Mas agora vem uma pergunta para o homem e para a mulher sobre casamento. O que o homem quer no casamento? Ele quer o status do casamento ou a esposa? E o que a mulher quer no casamento? Ela quer o romance ou quer o esposo? Muitos homens casados podem ficar mais ligados na ideia do que o casamento oferece para ele, que pode ser comida, arrumação da casa, alguém para cuidar dos filhos, sexo e outras coisas. Muitos querem isso mais do que querem a pessoa da sua companheira. E muitas mulheres casadas podem ficar mais ligadas na ideia do romance do que no fato de que ali na frente dela, convivendo sob o mesmo teto, existe uma pessoa chamada marido. Que problemas isso pode causar? Bom, no caso dos maridos, eles podem ficar fissurados na mulher como objeto de satisfação sexual, podem esperar que a sua esposa seja boa dona de casa e faça o serviço da casa sem valorizá-la como pessoa, como indivíduo. No caso das esposas, elas podem ficar obsessivas com querer romance e atenção e podem não valorizar aquele homem, aquele indivíduo ali convivendo com ela. É como se o sexo ou o desejo da dona de casa para o homem, por um lado, e a fissura da mulher por romance, por outro lado, fosse uma droga viciante, algo que sem o qual a pessoa pode ter síndrome de abstinência. Ou seja, a pessoa pode ficar irritada, impaciente, nervoso, rabugento, ansiosa, triste, insone, frustrado e até agressiva ou agressivo. Sim, é normal desejar sexo, é normal desejar romance, atenção, carinho, valorização no casamento, claro. Quando casamos, podemos ter desejos variados, como querer que o cônjuge seja um bom parceiro ou boa parceira sexual, que seja um indivíduo carinhoso e atencioso, que cuide bem dos filhos que virão, que trate bem os parentes e amigos de cada um, além de outros desejos. O problema começa a surgir no casamento quando um quer uma dessas coisas de uma forma exagerada. Então, podemos encontrar um marido que é viciado em sexo e quer ter relações sexuais muito frequentemente, enquanto que a esposa pode querer com menos frequência. E podemos encontrar uma esposa que quer atenção de forma exagerada, tendo dificuldade de se voltar para outras coisas sem ser obter a atenção do marido. Então vamos pensar, o que é mais importante no casamento? O status de casado e sexo ou a companheira? O romance idealizado ou o companheiro? Bom, diante de você, no casamento, tem uma pessoa com quem você se uniu e ela tem uma individualidade que precisa ser respeitada. Ela não está aí no matrimônio para satisfazer tudo o que você deseja. Tem uma pessoa aí ao seu lado, ela é diferente de você, ela é uma pessoa com características próprias e que pode ter amor sincero por você, mas é alguém com uma impressão digital diferente, gostos talvez diferentes, sonhos diferentes, maneira de manifestar o amor diferente da sua. O bem-estar conjugal, nesse contexto de ser diferente um do outro, tem que ver com buscar harmonizar o que for possível quanto às diferenças, aceitar o que não der para harmonizar e respeitar o jeito de cada um ser dentro do que é um comportamento normal, claro. Por hoje, era isso que eu queria falar para você. Pense nisso. Vamos nos encontrar aqui no próximo Claramente? Eu espero a sua presença. Até lá.